Olá, queridos, tudo bem? Sabe qual é o tema hoje? Oração. Nós não podemos viver sem oração, não é verdade? Eu sou a pastora Isabel Moutella e juntas nós somos Mesa que Cura. Então fica nesse vídeo, não sai daí, fica até o final, porque esse assunto é por demais importante para todos nós. Conto com você. Queridos, vamos iniciar, claro que lendo a palavra de Deus, porque sem ela nós não temos como dar continuidade a esse tema. E eu gostaria de deixar para você, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, também o verso de número 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse texto, ele nos remete a um local de intimidade, quarto. Nosso quarto, a gente não abre a porta para todo mundo. Mas é interessante fechar esta porta para que você tenha intimidade com Deus. Isso é oração, lugar de intimidade, lugar onde a gente vai estreitando o nosso relacionamento com Deus. Não tem como nós termos uma vida de oração apenas nos momentos desfavoráveis que nós vivemos na nossa vida, todo mundo passa, nos momentos de turbulência, de tempestades, de conflitos. Aí você vai recorrer a Deus em oração, você não vai ter, com certeza, um saldo positivo. Teu saldo vai estar no vermelho. Então, é importante nós estarmos tendo esse cuidado de manter, né, de fazer uma manutenção na nossa vida de oração, que é esse relacionamento, e ele precisa ser constante, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser algo recorrente, que em todo tempo a gente está orando, a gente está falando com o Deus, com o nosso Deus. E é interessante nós frisarmos aqui também que esse tempo de oração, nem sempre você vai ter a possibilidade de dobrar os seus joelhos. Mas isso não quer dizer que a sua oração não vai ser ouvida. Que bom, né? Porque em alguns momentos nós vamos para o secreto, como o texto que eu acabei de ler. Mas em algumas outras situações, nós vamos ter a necessidade da oração imediata. É um problema que surge, é um acidente, é um conflito que aparece do nada e você não sabe como resolver. Você não vai ter tempo de se retirar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos para ali você falar com Deus. Então, a necessidade de nós estarmos em constante oração é primordial. Como eu me mantenho em constante oração? Se nós falamos que oração é relacionamento, que relacionamento não é um monólogo, não sou eu falando sozinha. E também não sou eu falando tanto que eu não tenha sensibilidade para ouvir. Então, esse relacionamento, ele precisa ser uma via de mão dupla. Eu oro a Deus, eu falo, eu exponho as minhas dificuldades, eu exponho as minhas necessidades. Não obstante, o Senhor conhece todas, sabe de tudo, mas a Bíblia me ensina, a palavra de Deus me ensina que eu devo pedir. Então, eu estou fazendo conforme a palavra ensina. Eu estou pedindo, eu estou apresentando a Deus as minhas necessidades. Então, apresente a Deus as suas necessidades, ore, fale com ele e, com certeza, você precisa também ter sensibilidade para ouvi-lo. E é interessante, porque há respostas da parte de Deus que, às vezes, elas não são bem convenientes para nós, não. Se Deus não disser o sim que a gente aguarda, a gente fica triste. Se Deus disser o não, que a gente não quer ouvir, a gente também, às vezes, se entristece. Mas o importante é nós entendermos que, como a oração é um relacionamento, eu preciso também ter essa sensibilidade de entender que eu estou colocando diante de alguém que é soberano, poderoso, que pode todas as coisas, que tem o controle de tudo. Ele tem a soberania, ele é majestoso, ele é grandioso, mas ele se importa comigo, ele se importa com você. Então, se esse Deus, que tem todos esses atributos e tantos outros que eu não comentei aqui, se ele se dispõe a me ouvir, a te ouvir,
por que nós não vamos fazer o mesmo? Porque nós vamos querer usar a Deus apenas como uma válvula de escape, que quer, né? Você quer desaguar tudo que você tem, você quer pedir, pedir, pedir. Claro que a Bíblia também fala sobre isso. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Mas muitas das vezes nós queremos somente receber de Deus aquilo que aos nossos olhos parece correto. Às vezes é uma resposta, às vezes é uma situação que nós achamos que dessa ou daquela forma seria resolvida, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus também diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, muitas das vezes nós passamos por situações e nós não damos conta. Às vezes nós estamos passando algum problema e nós queremos orar e queremos assim, ó, no estalar de dedos, a resposta. Só que Deus tem propósito em tudo, na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E às vezes, quando Ele permite algo nós enfrentarmos, nós passarmos, é para um propósito. E o propósito nem sempre ele é entendido de imediato. Às vezes nós precisamos passar por ele. E ao longo do processo, ao longo dessas etapas desse processo, Deus vai falando conosco. E aí nós vamos entendendo, porque o próprio Espírito Santo vai nos dar esse discernimento. Então é importante nós orarmos, termos essa comunhão. Comunhão não é algo que você tem anualmente, mensalmente, bimestralmente, não. Comunhão é algo que é dinâmico. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar, e principalmente, como eu li aqui em Mateus 6,6, que nós devemos ter esse tempo de intimidade. A intimidade, ela me leva a uma possibilidade de respostas mais rápidas. Sabia disso? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem simples. Se eu tenho alguém da minha confiança, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou a essa pessoa. Como eu tenho intimidade, como eu mantenho essa intimidade, eu vou ter uma resposta mais objetiva, mais rápida até. Essa pessoa vai me dar atenção. Entende o propósito da oração? Quanto mais eu me relaciono, mais intimidade, maior conhecimento das coisas de Deus, maior intimidade, maior tempo de intimidade com Deus. E é isso que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E quando nós nos referimos à oração, nós entendemos que algumas dificuldades que surgiram, elas não foram dificuldades para nos trazer um momento de turbulência tão somente, mas sim para nos trazer experiência, que a palavra de Deus também fala sobre isso. E eu gostaria até de compartilhar algo com você, que muitas das vezes, quando a gente passa uma situação e a gente ora e a resposta de imediato não vem, ou talvez não venha como a gente gostaria, mas nós precisamos continuar crendo, porque a fé também ela tem que acompanhar a oração. Eu só vou orar e pedir a Deus se eu creio nele, se eu sei que ele pode resolver a minha causa. Então, eu preciso orar crendo, orar tendo fé. E isso é constante, é uma vida de busca, é uma vida de intimidade. E eu gostaria de compartilhar com você algo que é bem propício para esse tempo, né, da gravação desse vídeo hoje. Passei um momento de turbulência muito grande e eu não entendia o porquê que eu estava passando aquilo. E aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é o teu propósito, mas eu só quero uma coisa, eu não quero perder a minha intimidade contigo. Se o Senhor foi uma questão de enfermidade, eu estava dentro de um CTI, e eu falei, se o Senhor for me levar agora, que a minha vida esteja de acordo com a tua vontade. Se houver alguma coisa que eu precise perdoar alguém, ou precise liberar perdão para alguém, ou até pedir, né, perdão, que o Senhor me traga memória. E se não, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. O Senhor não me respondeu com uma voz estrondosa. Eu não ouvi em alto-falante, né, vamos dizer assim, né, num som muito alto, mas o Espírito Santo falou com toda a precisão e toda a calma que o próprio Espírito Santo de Deus gera em nós, que eu estava ali para um propósito. E o propósito era intercessão. Você já imaginou? Você está dentro de um CTI com uma enfermidade gravíssima,
Na época, 2020, era o Covid. Muita gente morrendo. Muita gente, muita gente. E você se vê naquela situação, o que você imagina? Você vai ser a próxima vítima. Mas aí Deus tem um propósito. E na mesma hora, o Senhor me trouxe uma palavra. O Espírito Santo me trouxe primeiro a paz, aquela paz que só o Senhor pode dar num momento como esse, e me trouxe uma palavra, aquele trecho que o apóstolo Paulo, ele estava numa situação de prisioneiro. Ele não estava ali como o comandante de um navio, ele estava como prisioneiro em um navio, com outros prisioneiros e uma parte, né, algumas pessoas que faziam parte da tripulação. E Deus fala com ele que aquele navio iria afundar, iria naufragar. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele poderia se preocupar com a vida dele, ele poderia, Senhor, me salva, me tira daqui, eu sou teu servo, né? Eu estou aqui numa condição por conta de pregar o teu evangelho. Ele poderia elencar algumas coisas para Deus e ele estaria fazendo o correto. Mas sabe o que foi que me chama a atenção nesse texto, que Deus me fez entender o porquê de eu estar ali naquele momento, naquele CTI? Quando o apóstolo Paulo disse assim, Senhor, que nenhuma vida que está aqui nesse navio se perca. E não se preocupe com a vida dele. Eu também não estava ali para me preocupar com a minha vida, porque a minha vida estava na mão do Senhor. Eu estava ali para um propósito maior, que eram as vidas que estavam ali no meu entorno. E quando eu entendi isso, a calma que já estava sendo gerada no meu coração, ela perdurou por todos os dias que eu estive ali, internado e cumprindo esse propósito. Então, eu ali fiquei na intercessão. Ali eu soube de nomes de pessoas, eu não vi rostos, porque cada um fica dentro, né, do seu boxzinho, né? Ninguém consegue ver ninguém, mas você ouve, você escuta alguém chegando, nervoso, preocupado, e a cada pessoa que entrava ali naquele CTI ou aqueles que já estavam, eu coloquei todos eles diante do altar do Senhor, do altar de oração. Então, aquele box ali no Rio de Janeiro, naquele hospital, ele se transformou no meu quarto, no meu lugar secreto de oração. Porque ali eu não intercedia só por mim. A minha vida estava na mão do Senhor, eu sabia disso. Minha família estava orando, meu esposo, meus filhos, a igreja orando por mim, familiares, amigos orando por mim. Mas eu estava ali com um propósito, a oração. Então é isso que eu quero enfatizar nesse vídeo, para que você entenda o propósito. A oração é como um grande investimento que nós temos que fazer, médio, curto e longo prazo. Nem tudo você vai recolher os dividendos automaticamente, mas continua investindo, porque no momento certo, Deus vai fazer a obra, assim como Ele fez na minha vida. E foi interessante que foi próximo à data do meu aniversário, eu iria completar mais um ano de vida, né? Eu estava crendo que sim, porque se Deus falou que eu estava ali num propósito de intercessão, Ele não ia me levar naquele momento. E aí eu pedi, Senhor, que no meu aniversário eu esteja na minha casa, comemorando junto com os meus filhos, com a minha família, com meu esposo, mas que nenhuma vida se perca. Queridos, é um testemunho que eu não me canso de falar. Nenhuma pessoa mais morreu naquele CTI durante os 7 dias que eu estive ali internada. Nenhuma vida. E era comum as enfermeiras, né, as pessoas que estavam ali no meu entorno, aqueles profissionais da área de saúde, elas comentavam de famílias que morreram, um sem saber do outro. Os pais e uma filha e o esposo, os 4 morreram. Um não sabia que o outro tinha morrido. E eu falei, mas eu estou aqui, Senhor, cumprindo o teu propósito. E assim Deus fez comigo. Então, nesse momento, falar de oração se torna fácil para mim, porque essa é uma das experiências. E como o poder da oração, ele muda a história de alguém, que no meu caso, eu estava enferma, mas de outras pessoas que eu nem o nome eu tomei conhecimento, eu não vi os rostos, mas a vida delas foram impactadas
Porque existe um Deus que, quando você ora, ele age. E ele muda vidas. E ele trouxe vida àquelas pessoas. Durante aqueles dias. E depois que eu saí daquele CTI, depois que eu tive alta, eu continuei por um período ainda de 40 dias me recuperando em casa, mas foram 40 dias de propósito de oração por aquelas pessoas que ali estavam. E por algumas pessoas que Deus me deu especificamente para estar orando. E quando eu saí daquele hospital, eu as procurei e eu falei de Jesus para elas. Então, olha o poder da oração. Não muda somente a nossa vida. Não muda somente o meu problema. E quando eu me preocupo muito mais com o problema do outro, o Senhor cuida do meu. Eu fiquei bem, eu não senti dores durante todo aquele tempo que eu estive ali. Foi um tempo realmente de intercessão. Então, o poder da oração, eu quero enfatizar aqui, a importância do poder da oração, de nós estarmos verdadeiramente em obediência àquele que é todo-poderoso, mas que ele te escolhe, ele me escolhe para um propósito. A oração é a chave que vai virar a vida de muita gente se você se posicionar desta forma. Hoje, no dia dessa gravação, amanhã, na verdade, né? Amanhã, eu posso até dizer a data, 12 de julho de 2026. Amanhã, fazem 6 anos que o Senhor me deu esta grande vitória. E eu não me canso. Eu vou fazer mais um ano de vida, no dia 15, e eu vou estar oferecendo a Deus um culto em ações de graça, porque é um testemunho que eu vou contar até enquanto vida eu tiver. Porque eu não tenho como convidar essas pessoas que estavam ali naquele hospital, mas eu tenho como engrandecer o meu Deus, porque ele fez, continua fazendo. E se você crê, faz na tua vida, porque ele faz a diferença. Esta palavra, ela há de se cumprir na tua vida, porque a oração é a chave. E nós também temos no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o verso 13. João, Evangelho de João 14, 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, eu o farei, porque para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha a porta que Deus nos abre, a porta da oração. Essa porta que ela só é fechada se eu fechar. Se eu não quiser orar, se eu não quiser me relacionar. Mas se eu quiser, essa porta vai se manter aberta. E ela está aberta para você hoje. Então, se você tem uma demanda, tem uma necessidade, entrega ao Senhor. Pede a Deus em nome de Jesus, porque o Pai vai ouvir, o Pai vai te atender. E se, claro, a resposta de Deus para você não foi imediata, não desanima, continua crendo. Eu falei que oração e fé caminham juntas. Eu não posso orar para pedir algo se eu não creio que aquilo vai ser resolvido, se eu não creio em quem eu estou pedindo. E existe também um louvor que eu vou deixar aqui um trechinho, não vou cantar, não se preocupe, não vou cantar, mas eu vou frisar para você esse pequeno trecho deste louvor que diz assim, e é um verso da palavra de Deus também. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que você precisa, infinitamente mais do que você espera, do que você almeja, ou até mesmo do que você, né, com a sua visão natural, possa perceber. Deus vai fazer além. Ele é esse Deus todo-poderoso e o caminho que ele nos dá de acesso, um acesso fácil, um acesso liberado, um acesso que você não precisa pagar, que você não precisa fazer sacrifício, é a oração. A oração é a chave da vitória. A oração muda a vida do crente, muda a vida da nossa família, ela muda a vida de uma nação. Você lembra de Daniel? Me lembrei dele agora. Vou fechar com isso. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Isso incomodou. Incomodou um tempo diferente do nosso, né? E pessoas se levantaram contra. Mas Daniel se manteve no propósito de continuar buscando a Deus em oração. E o que foi que aconteceu? Um milagre. Algo que está registrado na palavra, algo que está registrado na história, algo que até as nossas crianças sabem. Daniel foi colocado numa cova para morrer.
Colocaram ele ali para que ele fosse morto, para que ele fosse dilacerado por aqueles leões. Mas o poder da oração interviu na vida de Daniel, dentro daquela cova. E quando o rei pergunta, Daniel, dar-se-ei o caso do teu Deus ter feito alguma coisa, o rei estava nessa esperança. O rei não tinha esperança para ele, né? Ele tinha esperança para Daniel, porque ele gostava de Daniel. Daniel era um súdito de um comportamento bom, uma pessoa correta, e ele não via nada de errado em Daniel estar orando. E aí Daniel responde. E para a glória do nome do Senhor, está registrado na palavra. E isso pode ser real na tua vida. A oração, ela muda histórias. A oração, ela faz histórias. A oração cura, salva e liberta aquele que crê. Então, faça uso da oração. Se você não sabe orar, conversa com Deus. Assim como nós estamos aqui, né? Nesse bate-papo. Dá a impressão que eu estou falando sozinha? Claro que não, estou falando com você. Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando no teu coração. E é Ele quem vai completar esta obra. E aí eu finalizo com esta palavra que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que Deus faça na tua vida cumprir os propósitos dele e que você tenha um encontro real com Cristo, que você tenha intimidade através da oração. Que Deus te abençoe. Tá bom, queridos? Nós estamos aqui no Mesa que Cura, sempre trazendo depoimentos e testemunhos verdadeiros. Por quê? Porque Deus está trabalhando na minha vida e vai trabalhar na tua, tem trabalhado nas nossas vidas. E esses testemunhos são para glorificar o Deus soberano, o Deus todo-poderoso.